Muito bom dia a todos aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas ou pela internet. Hoje, sábado 18 de novembro deste ano de 2023, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Torreón, Coahuila, México, na congregação que pastoreia o reverendo Jesus Antônio Galícia. Todos os irmãos que estão lá, ministros, irmãos e irmãs de diversos lugares, que estão hoje lá com nosso irmão Miguel, e também a todos aqueles irmãos que tiveram reunião lá no estado Bolívar, que estiveram lá com o reverendo Neftali Dias, e também esteve o reverendo Barrojeta e todos os irmãos, ministros, companheiros, também do estado de Anzoátegui, do estado de Monagas, do Delta, a Marruecos. E também me informou Neftali por aqui. Também Neftali me informou por aqui que também estiveram toda essa região, de toda essa região, Anzoátegui, de Anzoátegui, estado de Anzoátegui, do estado de Monagas, do Delta Amacuro, e já estão saindo hoje para os seus respectivos lugares, e também estão saindo hoje nosso irmão Barroleta e nosso irmão Neftali e nosso irmão Juan Francisco estão saindo para um povo nas beiras do rio Orinoco, que vivem nos barrancos. A todos os irmãos de lá, levem minha saudação. O nosso irmão Barrojeta e o nosso irmão Neftali levem a saudação para todos os irmãos de lá, onde hoje eles estarão em toda essa zona do rio Orinoco, levando as boas novas daquilo que Deus está fazendo, realizando neste tempo final e confirmando-os nas promessas que Deus está cumprindo e cumprirá nesta terceira etapa. Nos diz no livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 1 em diante diz: Depois olhei, e eis aqui, o Cordeiro estava em pé sobre um monte de Sião, e com ele 144.000 que tinham o nome dele e o de seu pai escrito nas testas, ou em suas testas. E ouvi uma voz do céu como o estrondo de muitas águas, e como o som de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão aqueles 144.000 que foram redimidos dentre os da terra. E aí ele escreve 144.000. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, e escreve denominações, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E nas suas bocas não foi achado mentira, pois são sem mancha diante do trono de Deus, irrepreensíveis. Os 144.000 sobre o monte de Sião. Podem assentar-se, por favor. Nos fala na mensagem enviada para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que foi pregado no sábado 1º de dezembro de 2007 em Bogotá, na Colômbia, nos diz o nosso irmão William Soto Santiago: Deus os chamará com a grande voz de trombeta de Isaías, capítulo 27, versículo 13. E se é com grande voz de trombeta, essa é a festa das trombetas, que vai se transformar numa realidade para Israel, para o chamado das tribos do norte, para juntá-las
com as tribos do sul. Portanto, o chamado cobrirá ou abarcará todos os descendentes de Abraão, a todos os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, para Deus se manifestar e ser introduzido o reino milenar ou milenial. E se Deus vai chamar as tribos, tem que ter uma mensagem. E somente existe uma mensagem prometida para o tempo final, e a mensagem do Evangelho do Reino. Por isso estão esperando a Elias que virá proclamando a paz imperecedora, imperecível, e a paz imperecível ou imperecedora, onde ela será estabelecida no reino do Messias, porque o Messias é o príncipe de paz e estabelecerá a paz em Jerusalém e em todo o território de Israel, nas 12 tribos e em todas as nações. A paz não terá limites ou limitações no seu reino, cobrirá todo o seu reino será mundial. E realmente será o único reino mundial em todo o sentido da palavra. Por quê? Porque em todo o sentido da palavra, porque os outros impérios cobriram um território, mas não o planeta Terra inteiro, completo. Mas o reino do Messias cobrirá o planeta Terra inteiro, completo. Por isso diz que a pedra não cortada por mãos, que feriu a imagem dos pés de ferro de barro cozido, diz que depois ela cresceu e se fez um grande reino que encheu o quê? Toda a terra. Não todo Israel. Toda a terra. Isso está no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, versículo 30 a 45, e isso é o que Deus mostrou, e é por isso é o que tem de ser cumprido. Isso é o que Deus estará fazendo. Na mensagem do tomo Israel, Filhos no Deserto, do tema Israel no Mar Vermelho, nos diz na página 9 embaixo, passando para 10, diz: Outra veio para a plataforma, irmão Bosworth perguntou para ela: você é cristã, dama? Ela respondeu: bom, eu quero que você entenda que eu queimo uma vela, ou acendo uma vela a cada noite. Queimar uma vela em cada noite lhe faz ser um cristão? Você poderia queimar o mundo todo, inteiro, e isso nunca te ajudaria, até que o fogo queimador do Espírito Santo tenha limpado o pecado. Você ainda é um pecador. Está no coração. Agora eu vivo nos Estados Unidos. Isso não faz nenhuma diferença ou diferenciação. Isso não quer dizer nada. Deus não me respeita porque sou americano. Ele não respeita um alemão porque é um alemão, ou um polaco porque ele é um polaco, ou um africano porque ele é da África. Deus não está interessado na África, nem tampouco está interessado na Alemanha, nem tampouco está interessado nos Estados Unidos. Deus está interessado em um reino. E esse é o reino de Deus. E os homens de todas as nações entram nele. E eles são nascidos nele, através da semente de Abraão, que foi ou que é Jesus Cristo. E eles são herdeiros de acordo com a promessa. Cada nação debaixo dos céus é dominada por Satanás. Assim a Bíblia diz, e escreve Satã. Rapaz, isso estremece ou não? Satã levou a Jesus Cristo lá em cima e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Isso é verdade, isso é certo. E ele lhe falou: eles são meus e farei com eles o que eu quiser. E te os darei se te inclinas e me adoras. Jesus disse: afasta-te de mim, Satã. Veja, Jesus sabia que ele ia ser herdeiro a esses reinos. Agora, em revelação, quando é a terminação do mundo, o mundo termina. Agora, em revelação, quando é a terminação, o mundo termina. A Bíblia diz: regozijai-vos, céus e todos vocês antes profetas, porque o reino do mundo vieram a ser os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo, e reinará para sempre e jamais. E escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19. Daniel o viu como uma rocha cortada para fora da montanha, enrolada e batendo na imagem dos pés e quebrando-a em pedaços, e o reino de Deus crescendo.
Quando Cristo o tome ou tomar no milênio, não haverá doença, não haverá penúrias, todos os braços estarão batendo ou usando os arados, e já não se estudará para a guerra. Escreve sétimo milênio. Isso é tudo. Tudo terminará quando Jesus vier. Até esse tempo, enquanto Satã está dominando as nações, escreve Satã, então haverá guerras e rumores de guerras até que Jesus venha ou vier. Agora olhem o que continua dizendo aqui o nosso irmão William, onde tínhamos parado. Nós estamos no tempo para a introdução, ou seja, para uma etapa que será o fundamento para o estabelecimento do reino de Deus. Ou seja, a etapa que introduzirá, por exemplo, João Batista, com o seu ministério e a sua mensagem, teve a etapa de introdução ao Messias. E o reverendo William Branham, com a sua mensagem, teve a etapa de introdução. Ele diz, ele foi dito, esta mensagem introduzirá a Cristo na sua vinda, a segunda vinda de Cristo. Portanto, essa mensagem, isso nós vemos isso aí no livro de citações, na página... Vamos citá-la para que vocês tenham ela aí também. Isso é do parágrafo 10, 1058, da página 119, onde ele diz, talvez eu não faça isso, mas essa mensagem introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor para a primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim que será paralelo em tudo, e eu sei que será assim. Que é o que nos vem falando aqui o nosso irmão William. Portanto, essa mensagem, qual mensagem? A mensagem que o reverendo William Branham trouxe, precursor da segunda vinda de Cristo. Portanto, essa mensagem terá um papel importante e vocês vão estar vendo muitas palavras que foram faladas por Deus através do reverendo William Branham sendo faladas nessa etapa de introdução ao reino. Nessa etapa, o que introduzirá o reino será o sétimo selo e, consequentemente, também a sétima trombeta, que é a trombeta que corresponde à festa das trombetas, ou seja, que sob essa sétima trombeta que soa em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, se estará cumprindo a festa das trombetas. Aí é que soa a grande trombeta e que são chamados 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Onde é que é chamado os 144 mil? Serão chamados através da sétima trombeta. Por quê? 6 trombetas já tocaram. A sexta, diz o irmão Branham, acaba de tocar. Vamos buscar isso no livro de citações. Na página 149 do livro de citações. Parágrafo 1333. Lembrem-se que aqueles que vivem e ficam não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta, acaba de soar. E essa última trombeta com o último selo, qual é o último selo? Ora, o sétimo selo. Vem o sétimo selo, que é a vinda do Senhor para a igreja, para a noiva. É a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias. E isso é a vinda do Senhor. E essa última trombeta, a sexta acaba de soar. E essa última trombeta com o último selo será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão, em primeiro lugar, apenas descansando até esse tempo. E escreve a última trombeta, escreve em cima a Israel, e o último selo, escreve em cima a gentios, é igual à vinda. Aí está esse mistério da vinda do Senhor com seus anjos. Agora continua dizendo...
onde tínhamos parado aqui desta mensagem que estamos lendo, o enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, diz que são chamados 144 mil, hebreus 12 mil de cada tribo. Se dissermos serão chamados os judeus, se falamos isso, então quantos seriam chamados? 24 mil, que são os que tomaram o livro dos judeus, o reino de Judá. Porém, agora, porque vejam, olhem aqui no livro do profeta Isaías, vamos ver algo rapidamente aí. No capítulo 44, versículo desde o versículo 1, olhem, diz: Agora, pois, ouve, Jacó, meu servo, e tu, Israel, a quem eu escolhi. Assim diz Jeová, teu Criador, e aquele que te formou desde o ventre, o qual te ajudará e que te ajudará. Não temas, ó meu servo Jacó, e tu, Jesurum, e escreve Israel, a quem eu escolhi. Porque eu derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. O meu espírito derramarei sobre a tua geração, ou posteridade, descendência, teus filhos, escreve, descendência, teus filhos, escreve, irmão William, e a minha bênção sobre os teus renovos ou descendentes, e escreve, filhos, e brotarão entre erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou de Jeová, ou seja, YHWH, e o outro se chamará do nome de Jacó, ou seja, Hebreus, e outro escreverá na sua mão ou com sua mão a Jeová, e terá por sobrenome o nome de Israel, que é a igreja noiva. Aí tem um lugar onde depois nós procuramos ele, onde isso está aí mais de uma forma, está escrito aí isso. Agora vejam, o nome ali nos está falando essa escritura de uma bênção muito grande, de uma dualidade. Porém, vamos continuar aqui, onde tínhamos parado. Diz, mas agora a promessa é que serão chamados e juntados e selados com o selo do Deus vivo, pelo anjo que traz o selo do Deus vivo, que traz o Espírito Santo manifestado nele. Serão chamados e juntados 144 mil, 12 mil de cada tribo, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 1 em diante. E depois, em Apocalipse capítulo 14, aparecem 144 mil sobre o monte de Sião, com o Cordeiro e com o nome de Deus escritos nas suas testas. Disso, pois, nós não vamos falar, não vamos abrir esse mistério. Agora, ou seja, que estarão com o Messias que eles estão esperando, crendo no Messias. Também foi dito que quando eles vejam a Cristo vir, ouvindo pela sua igreja, eles dirão, este é quem nós estamos esperando. Isso está na página 2A, parágrafo 11, e também na página 2A, parágrafo 15. Diz que quando vamos ir para a página 2A, aí para ler essa parte do parágrafo, primeiro parágrafo 11, que foi que ele citou aí, citações, onde numa partezinha aqui, vamos ver. Esse parágrafo nos fala do nome da vinda de Cristo. Diz, eu sei e quero que vocês se lembrem, tem algo que está por acontecer. Lembrem-se, eu lhes tenho dito, falado isso, agora a igreja dará um passo para cima. E aí desenhe uma pedra angular e as eras,
e uma flechinha apontada para a pedra angular. Veja, essas coisas que vocês estão vendo agora, dentro de pouco tempo parecerão coisas pequenas ou menores. Agora estamos vendo, eu digo isso pelo poder da revelação de Jesus Cristo. Quem eu, cada um, na nossa doutrina, no nosso batismo, chegamos a um lugar, mas tem alguma chave que abrirá algo aqui. Agora, ele viu o livro selado com os 7 selos. E quando Daniel viu a mesma coisa, e quando os trovões emitiram as suas vozes, ele disse, não escrevas. O que era isso? Na Escritura, mas seria revelado nos últimos dias. Estamos no tempo, estamos em Cádiz agora mesmo. Estamos em Cádiz e podem continuar lendo depois tudo isso. Agora vejam, ele escreve em cima em Cádiz Barnea, hoje onde a penha da segunda vinda, e escreve a vinda de Cristo. Daniel e João, o apóstolo viram a mesma coisa. Daniel e João. Agora, e passamos para o versículo 15. Porque vejam, ele continua dizendo aí, o nosso irmão William, depois que ele faz a citação da 2A, parágrafo 11, e também na página 2A, parágrafo 15, diz que quando o anjo começar a selar esses 144 mil, não quando tenha ou tiver selado esses 144 mil, senão que quando comece, ou seja, desde o primeiro, já se está marcando um tempo que a porta dos gentios se fechou. E vamos ler essa parte aí. E vamos ler essa parte aí. Da página 2A, parágrafo 15, diz. Na parte de baixo aí, no final desse parágrafo, diz. Ele mesmo, o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes está aqui mesmo para vocês. E o poder do Evangelho voltará para os judeus nesse tempo. Então lá haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144 mil para o reino de Deus. Serão selados pelo anjo. E escreve Moisés, porque é um profeta dispensacional. E ali mesmo, lá mesmo, tão breve quanto o anjo comece a selar. Agora lembre-se, um profeta como Moisés, ou igual a Moisés, porque as duas oliveiras são os ministérios de Moisés e de Elias. Ou seja, que um desses ministérios é um ministério o qual operou, trabalhou lá no tempo de Moisés, um ministério dispensacional, profeta do meio de ti, vos levantará o Senhor teu Deus, a ele ouvireis. Ou seja, que esse ministério repetiu-se novamente em Jesus e volta a se repetir nesse sétimo anjo mensageiro dispensacional, o qual nele Deus estará operando, o Espírito Santo estará operando nele os ministérios de Moisés e Elias. Vê? É o ministério que Deus está operando neste tempo final, nesse instrumento que está em operação ou trabalhando em uma grande carpa catedral, para falar isso mais claramente. Ou seja, que aquilo que foi mostrado que estaria acontecendo no meio do povo para que os escolhidos de Deus recebam a fé de rapto, e isso nós estamos vivendo isso, palpando isso, vendo isso, escutando isso hoje neste dia presente. Serão selados pelo anjo, escreve Moisés, já vimos que é um ministério dispensacional, e é a primeira ocasião, a primeira vez em que o ministério de Elias percorre um caminho dispensacional, porque veio ao lado de Moisés. Ou seja, que o ministério de Elias é engrandecido neste tempo, na terceira etapa. Lembrem-se a escritura aí de Josué, desde este dia começarei a te engrandecer no meio do povo, para que saibam que, tal como estive com Moisés, estarei contigo. Continua dizendo aí mesmo, então, breve quanto o anjo comece a selar a esses 144 mil, a porta da igreja gentia é fechada. E os judeus levam o Espírito Santo para os judeus e eles terão um avivamento que varrerá o mundo inteiro, aleluia. E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. E continua dizendo o nosso irmão William, e agora...
Também foi dito na página 57, também foi dito na página 57 e na 58 também do livro dos selos, em espanhol, a tradução ou versão que eu tenho em espanhol, que o anjo forte de Apocalipse 10 que desce do céu é Cristo, e que o mensageiro Israel, pois é Cristo, o mesmo anjo que libertou o povo hebreu, o mesmo que apareceu a Moisés e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E era Deus em Cristo, ou seja, Deus no seu corpo angelical, e seu corpo angelical é Cristo. E Cristo no seu corpo angelical é o Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. E agora, esse anjo é o mensageiro para Israel, e sempre foi o mensageiro para Israel, mas agora ele diz que ele vem pela sua igreja, porque a sua igreja está a ponto de ser arrebatada ou raptada, ou seja, que nessa etapa eles vão ver que algo grandioso vai estar acontecendo no meio da igreja noiva de Jesus Cristo, e eles vão dizer: mas se isto é o que nós estamos esperando, portanto, tem que surgir uma aproximação dos judeus para a igreja do Senhor Jesus Cristo, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja virgem, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E a parte culminante ou final está prometida, que será chamada de a terceira etapa, ou foi chamada pelo anjo que revelava para o reverendo William Branham as coisas e o acompanhava. Lhe foi dito para ele sobre 3 etapas, e quando ele falou da terceira, lhe mostrou uma carpa gigantesca, uma tenda gigantesca, grande, que ele nunca tinha visto na sua vida. E se lhe mostrou um tabernáculo, uma tenda cheia de gente, pois não era dele. Já lhe mostrou com atividades, reuniões, pregações, ou seja, que se estará pregando. Vê? E se estará pregando, pois tem de existir um pregador. E já lhe mostrou ela com reuniões, pregação, chamamentos e orações também pelos enfermos, mas de uma certa forma diferente a como ele fazia nas suas atividades. E lembre-se que tudo começa de uma forma progressiva, vejam. Estamos na etapa do ensinamento, ou seja, de pregação. E vamos ir escalando cada vez mais e mais até chegar a pleno cumprimento da visão da tenda, onde todas as partes e etapas que correspondem à terceira etapa serão cumpridas no meio da igreja, de acordo com como foi visto nessa visão do reverendo para o reverendo William Branham. Tudo começa de uma forma progressiva. Nessa reunião que ele esteve lá, ele já viu tudo funcionando, ou seja, já estava tudo estabelecido, já vinha funcionando na forma em que ele fazia, ou seja, na primeira e segunda etapa. Isso deu lugar, ou vez, a que surgissem muitas imitações, porque os imitadores são como as crianças, por não falar como os macacos que vêm, e logo em seguida estão fazendo a mesma coisa. E surgiram muitos imitadores, e isso está acontecendo hoje em dia também, a mesma coisa. Muitos ministros fazendo o povo mudar de rumo a direção dos seus olhos, trocando a vista do povo, e veem em seguida, ou seja, trocando a visão do povo de onde Deus está cumprindo a sua promessa, e colocando a visão, os olhos para outro lugar, para eles mesmos, para eles próprios, mudando a direção dos seus olhos, né? Como se eles fossem o cumprimento da promessa de trazer, através do instrumento, a fé de rapto. São nuvens vazias, sem água. Que logo em seguida vêm e estão fazendo a mesma coisa. Surgem muitos imitadores. Em vez das pessoas terem os olhos postos no reverendo William Branham e naquilo que Deus estava fazendo através dele, então esses imitadores fizeram com que as pessoas olhassem para eles, ou em direção a eles, e podiam dizer: se nós fazemos a mesma coisa que ele faz, para que segui-lo? Exatamente o que estão fazendo muitos. E depois seguiram os imitadores. Mas para a terceira etapa, que foi mostrada, da qual ele falou, eu disse: aquilo que vocês viram em parte ou numa parte, o verão manifestado em todo o seu poder. E ele deu uma amostra do que será isso. E para a amostra, com um botão é suficiente. E para mostra, ele deu 5 amostras. E aí ele menciona as 5 amostras que foram falando para a natureza. E a natureza lhe obedeceu. Quando
quando lhe obedeceu naquele momento, ocasião da tempestade. Depois fala da salvação para os filhos da irmã Ratirai. Depois falou da esposa que estava em Tucson, no Arizona, e ele estava em Indiana, em Jeffersonville, Indiana. E ele estava orando por ela, e o anjo lhe falou: aquilo que tu digas, fala o que tu queiras, fala. E ele aí falou a palavra de cura para ela, e ela foi curada, sarada. Ele disse como seria antes que o doutor toque nela, que o tumor desapareça. Essa seria a terceira, a quarta também. Aí ele conta a criação de esquilos, que foi uma obra de criação. Como ele explica aí como aconteceu no tempo de Jesus. Depois a quinta foi a ressurreição do peixinho, e isso nos mostra a ressurreição neste tempo final dos santos das eras e também os do nosso tempo. E tudo isso ele conta aí, mas lá na frente diz: tenham as antenas preparadas em suas congregações, estejam em dia e estejam colocando essas transmissões, estejam atentos em dia. Quantas vezes ele falava que os ministros fossem obedientes e não desobedientes, senão obedientes os ministros, que fossem obedientes. E olhem aí, estejam colocando essas transmissões, assim já vão se preparando e estarão já acostumados a essas transmissões ou com essas transmissões. E quando chegar esse momento, pois, não terão que estar buscando dinheiro para viajar, porque estarão vendo de uma forma tão cômoda em suas congregações tudo aquilo que estará acontecendo, ou talvez estarão vendo muito mais do que se estivessem lá. Por quê? Porque quando com as câmeras estão se apresentando todas essas atividades, reuniões no lugar onde for, pois as câmeras, elas têm aquilo que chamam de zoom, e aproximam a imagem daquilo que está acontecendo, e eu vejo de uma forma bem mais clara do que aqueles que estão sentados na cadeira, mesmo que também vão ter telões em todas essas atividades que estão prometidas, que vão ser cumpridas conforme a visão da carpa da tenda. E em algum lugar tem que existir uma pessoa, e muitas pessoas juntos com essa pessoa, crendo nessa promessa que foi mostrada para o reverendo William Branham. Já identificamos essa pessoa. E também você já se identificou, você mesmo se identificou, ou seja, que nós dizemos: eu sou essa pessoa. E você lá diz: eu também sou essa pessoa que estaria braço a braço com esse instrumento. Eu sou essa pessoa. Agora, mais lá na frente, continua dizendo o nosso irmão William, nesta mesma mensagem, diz: haverá uma voz, a voz de Deus falando novamente, a voz que estremeceu a terra no tempo de Moisés, estremecerá novamente não apenas a terra, mas também os céus. Essa é a voz de Deus no último dia, que estará chamando e juntando seus escolhidos das 12 tribos de Israel, 12.000 de cada tribo. Isso será a sétima trombeta soando. Das 7 trombetas, a sétima soa, ou quem a toca, Moisés e Elias, as 2 oliveiras, em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 16. E essa é a escritura que ele nos citou lá no início, que começamos nesse lugar desta mensagem, que é a escritura de Isaías capítulo 27, versículo 13 em diante, onde diz: e acontecerá também naquele dia que se tocará com grande trombeta, e virão os que tinham sido espalhados pela terra da Síria e os que tinham sido desterrados para o Egito, e adorarão a Jeová no Monte Santo em Jerusalém. Continua dizendo o nosso irmão William: esse capítulo é o ministério das 2 oliveiras, mas aqui está falando de Apocalipse 11. Eu quis ler
Isaías 27, versículo 13, para que vocês tenham aí, porque nós não lemos essa escritura no princípio, porque ele vem falando de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 16, e diz, esse capítulo é o ministério das duas oliveiras, que chamam junto uns 144 mil, 12 mil de cada tribo dos filhos de Jacó, ou dos filhos de Israel. E, consequentemente, essa será a grande trombeta que chame juntos os escolhidos, de Isaías capítulo 27, versículo 13, e de São Mateus capítulo 24, versículo 31, onde diz, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, ou seja, dentre todos os gentios os juntará desde uma extremidade da terra até a outra, ou seja, que será um ministério e uma mensagem para todos os escolhidos, sem importar o país em que se encontre ou esteja. São Marcos também nos fala desse ministério dos anjos no capítulo 13 de São Marcos, de modo que podemos ver que algo grandioso se aproxima. Aquele que disse que tinha sido enviado para as ovelhas perdidas de Israel, todavia ainda é o mesmo anjo do pacto, o qual, através da história da raça humana, nos últimos 2.000 anos, esteve chamando e juntando ovelhas das 10 tribos do norte, juntamente com as outras pessoas que foram colocadas no cristianismo. Olhem na mensagem Israel no Egito, desse tomo, de Israel e filhos no deserto, Israel e a igreja, da mensagem Israel no Egito, na página 27 deste livro, nos diz, 27 embaixo diz, então ele foi levado diante do faraó, está falando de José, interpretou o sonho, e ele foi feito o homem na destra do faraó. Ninguém podia ver o faraó sem vir até José. Um perfeito tipo de Jesus sentando-se na destra de Deus. E ninguém vem a Deus a não ser por Cristo, exceto por Cristo. Exatamente o tipo perfeito lá. E perceba, aqui está uma outra coisa. Vocês, povo gentil, agora de acordo com a semente do eleito, a José se lhe foi dada uma noiva gentia, José. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos e voltou-se e tirou e pegou uma noiva gentia. E é isto certo, o faraó lhe deu sacerdócio da filha como uma noiva, e ele casou-se com uma mulher gentia. Isso produziu a Efraim, e escreve os escolhidos, e a Manassés, 144 mil hebreus, escreve aí, os quais foram feitos herdeiros para o reino, para a promessa do patriarca. E embaixo ele escreve, José é igual Cristo Jesus. A Zenate é igual a igreja noiva. A Zenate é a esposa que foi dada aí para José. Efraim é igual a Israel celestial, a igreja. Manassés é igual a Israel terreno, o povo hebreu. Agora, vejam aí a escritura que lemos de Isaías 44. Notem, continua dizendo, note quão perfeito é que Jesus, rejeitado pelos judeus, enviou de volta e regressa o Espírito Santo, e eles zombaram deles, e fizeram mofa, se mofaram dele, e disseram, eles estão embriagados com vinho novo. É isso certo, Jesus disse, vocês podem blasfemar sobre mim ou de mim, e fiquem aí com isso, mas se vocês falarem uma palavra contra o Espírito Santo, isso jamais será perdoado. E esses judeus vieram lá e disseram, bom, cheio de vinho novo, e zombaram deles, e não mais do que 30 anos depois, desde esse tempo até que Tito rodeou as muralhas, e eles comeram os filhos um do outro, e massacraram-se a si mesmos, queimaram o templo de acordo com a palavra de Deus, foram massacrados, e nunca se levantou até que os dias dos gentios sejam terminados. Agora vejam que eles zombaram lá, ficaram zombando de
desse tempo dos apóstolos, depois do dia de Pentecostes até hoje, ou até aqui, vejam, mas esse tempo lá, quando eles começaram a dizer, estão cheios de mosto, e começaram a zombar, como fala aí o irmão Branham, ele já tinha lhes falado que uma palavra contra o Filho do Homem lhe seria perdoado, mas quando viesse o Espírito Santo, não lhe seria perdoado. E olhem o ensinamento para o mundo. Se eles olhassem que essas palavras se cumpriram e se estiveram cumprindo no povo hebreu, que quase Hitler e Mussolini os exterminam, Stalin quase extermina com o povo hebreu, finaliza com o povo hebreu por terem feito aquilo que eles fizeram lá. E isso vai com nações e também com indivíduos. Isso abarca nações e indivíduos. E eu estou me preparando para visitar Jerusalém nas próximas quantas semanas vindouras, e aí essas velhas ruínas e os muros das lamentações lá, onde eles foram regados por todo o mundo, espalhados por todo o mundo, por causa de que Deus lhe disse que eles fariam, aconteceria isso com eles. E eles vieram e fizeram isso. Isso é certo. Bom pensar da maldição de rejeitar o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo foi derramado e eles o rejeitaram. E quando os judeus o rejeitaram, os gentios o receberam, o qual era o tipo da noiva. Ele disse que eles chamariam o povo fora dos gentios para o seu nome. Esta criancinha que está sentada aqui atrás costumava ser uma Broi, mas ela é chamada Branham agora. Ela é a minha esposa, escreve Meda. E a noiva de Jesus Cristo será a senhorita Jesus Cristo, aleluia, batizada no seu Espírito, no seu nome, cheia com o seu poder, vestida de justiça, aleluia. Ali está ela. Agora perceba que ela foi a noiva gentia. Agora, para ler o resto, antes de fechar ou terminar, aqui está a história mais triste que você tenha ouvido no tempo do fim, ou visto no tempo do fim, onde estamos terminando agora. A noiva gentia já foi escolhida, já foi tirada, a coisa está quase por finalizar. Agora escute aqui no capítulo 41. E isso veio a acontecer. Isso é no fim da era dos judeus agora. Então estamos fechando, terminando. Ao fim, 2 anos inteiros completos, Faraó fará. Espere um minuto, eu tenho o capítulo errado aqui. Eu estou certo, quero dizer 45 no lugar de 41. Não, José já não podia se conter diante de todos aqueles que estavam do seu lado e clamou, exclamou, fazei sair comigo a todos, e não ficou ninguém com ele ao se dar a conhecer José a seus irmãos, aqueles que o tinham rejeitado. Agora, apenas um momento antes de irmos, aí escreve Apocalipse 4:1, desenha uma pedra angular e as eras. Agora, apenas um momento antes de nos irmos. José, depois de todos esses anos, José esteve lá. Lá se levantou uma fome, uma escassez na terra, e ele se movendo. O pobre pequeno José tinha se transformado no homem da destra, da direita. No homem da destra. E a destra é o poder de Deus, representa o poder de Deus, a destra. E aqui os seus irmãos, os quais o tinham vendido, ele viu uma visão deles vindo e se inclinando diante dele. E eles o chamaram de um sonhador e uma pessoa que via visões e tentaram matá-lo. Tão justo assim como ele, Jesus pregou a esses judeus o que eles eram, ou foram, e o que eles tinham feito, e o que seriam. A respeito do mestre da casa, como é que ele enviou o seu próprio filho e servos, e como é que eles o mataram, e todas as outras coisas desse jeito, dessa forma. Mas o que seria isso, o Senhor da colheita? O que faria quando ele viesse e encontrasse a esses servos malvados, o Senhor da colheita? Agora, apenas um momento. Aqui está José, um tipo perfeito, de pé, com os judeus retornando nos últimos dias. No fim, no final, vindo através ou pelo milênio. Pelo milênio, quando os judeus serão salvos novamente. Escreve milênio e desenha uma pedra angular e as eras. E eles olharam, e José, você sabe como é que ele foi enviado lá para baixo, como Israel enviou a seus filhos lá para baixo. Eles tinham um pouquinho de milho, eles estavam morrendo de fome. E José tinha interpretado o sonho do rei, e como é que ele tinha armazenado, e desenha uma flechinha aí para a pedra angular.
armazenado o milho, o único lugar no mundo no qual tinha comida, onde tinha comida. E isso hoje é um tipo perfeito da igreja. O único lugar onde a comida espiritual é dada é no reino de Jesus Cristo. Você pode ir e tomar algum velho credo de igreja e recitar uns quantos credos dos apóstolos e aquilo que você quiser fazer. Mas, irmão, o Espírito está na igreja renascida do Deus vivo. É a única onde tem alimento. E esses judeus estão indo para reconhecer que em um desses dias virá. E escreve lá aí José. Agora perceba então, quando ele vem ou vier, ele disse que ele viu o pequeno Benjamim, escreve 144 mil hebreus. E, como você sabe, como ele cria que eles tinham feito, como é que seu pai e sua mãe tinham dado o nascimento a esse menino e que ele tinha morrido, o pequeno Benjamim tinha morrido no nascimento. Agora aí do lado direito ele também escreve onde ele disse que viu o pequeno Benjamim, aí ele tinha escrito aí em cima os 144 mil hebreus, mas na direita, na margem, ele escreveu os 144 mil judeus. Apocalipse 7, do 1 ao 17 e 14, do 1 ao 9. E ele viu seus irmãos, e eles não sabiam quem ele era ou fosse. Eles pensaram que ele fosse um grande príncipe, e eles estavam com temerosos. Então, quando ele se aproximou, quando ele se sentou lá atrás e disse, quem és tu? E eles responderam, somos os filhos de um homem, que é Jacó, que é o ancião Israel, e que era o bendito do Senhor e as outras coisas. E então ele ouviu que seu querido velho pai, o paizinho, ainda vivia. E escutem o que ele disse aqui. E ele deu-se a conhecer a eles quando fechou as portas. Seu coração. Olha o amor de Deus aí ainda chamando. E lá esses judeus ali, de pé, pobres rapazes, eles estavam famintos. Seu pai estava morrendo de fome, disse. Vaiam aí, achem um pouquinho mais de milho, ou morreremos de fome. Seu pai disse assim. E ele reteve Benjamim lá, ficou com Benjamim lá como um sinal. E você sabe como isso aconteceu, como é que ele permaneceu na frente deles, diante deles. Então ele olhou e viu a Benjamim. Ele não podia mais se aguentar por mais tempo. Não podia se aguentar por mais tempo. Fez com que todos saíssem, com que fossem embora. E escreve, os gentios. E o pobre José permaneceu aí e disse, eu sou José, seu irmão. E escreve, eu sou José. E seus irmãos apenas tinham dito, nós temos um irmão que foi morto pelas bestas. E eles estavam falando aí, mesmo a seu irmão. Era o seu irmão José quem estava aí de pé. A ele mesmo estavam falando. E ele fez com que todos saíssem. Então ele revelou-se a si mesmo e disse, eu sou José, seu irmão. E eles tinham medo, os patriarcas. Eles tinhham medo. Ele disse, não tenham medo. E ele começou a gritar tão alto que até mesmo no palácio do faraó podiam ouvi-lo gritar, ou ouvir suas lamentações e choro. E correu lá embaixo, abriu seus braços em torno do pequeno Benjamim, o abraçou, o beijou e caiu sobre o seu pescoço. E começou a chorar e disse, vocês querem me dizer que meu pobre velho pai ainda vive em Canaã? Que sentimento, o amor de Deus sendo derramado. Meu paizinho ainda vive, e eu lhes vou dar alguma coisa de milho, algo de milho. Ele disse, o clamor, ele clamou mais alto de sua voz. E eu me faço a pergunta, como será o dia quando nosso Senhor Jesus rompa lá embaixo, vá lá embaixo para o horizonte oriental, vindo de volta para a terra de novo. Aleluia! Aí o grito e o choro, esse grande príncipe de Pelá e os patriarcas, ele disse, não se sintam mal, lhes disse, Deus me enviou. Vejam o Espírito Santo, quanto amor divino fará. Deus disse, Deus me enviou aqui embaixo, não se sintam mal em si mesmos. Disse, Deus me enviou até aqui para preservar vida
vida para estes tempos. E para que Deus o enviou até aí, senão para preservar vida? Para que o Espírito Santo está aqui nesta noite, senão para preservar vida? E escreve, preservar vida. Ele foi rejeitado pelos judeus e enviado aqui para os gentios para preservar vida. Você a tem nesta noite, amigo. Então disse, ainda vive meu Pai, e ele enviou até onde estavam os vagões e as carretas, os bois, carruagens e os demais. E o pobre velho Israel enviou, saindo o profeta Israel dessa maneira, e ele viu que José estava à vida, ele chorou e disse, dito Deus, eu verei o meu rapaz mais uma vez, ou senti-lo, quando ele o trouxe até aqui embaixo e encontrou seu velho e cego, seus dedos fraquinhos, movendo-se assim, tocando a cara de José, apalpando a cara de José, eles se ajoelharam sobre algo lá e começaram a chorar e clamar. Pai e filho, se abraçando um com o outro, ou um ao outro. Quando eu penso do filho pródigo, nesta noite, isso é estar longe de Deus lá fora no pecado. Irmão, comendo os currais de porcos, correndo ao redor do mundo bom. Porque você, durante o tempo deste avivamento, se você gastou a sua vida nesses anos na vida de pecado e a sua substância, porque você não retorna agora o coração para o seu Pai, se você fez algo mal ou ruim, porque não encontra nesta noite na metade do caminho e põe seus braços em torno dele. Você me diz, você quer me dizer, irmão Branham, que Deus ainda me ama? Agora, tem algo que amanhã ou domingo, possivelmente aí se toque em certas coisas muito, muito importantes, o qual isso tem a ver com a posição da noiva, da igreja e como ela deve estar ou ficar. Portanto, esta pergunta hoje se pode responder. Essa pergunta hoje. Ou seja, pode se adiantar alguma coisinha de amanhã. Olha, diz, você quer me dizer, irmão Branham, que Deus ainda me ama? E eu digo para você, sim, ainda Deus te ama. Ele está te buscando nesta noite, vigiando por você. O Espírito Santo está aqui para preservar vida, para guardá-lo, para dar as bênçãos, para selecioná-lo. E escreve preservar vida eterna. E se você foi eleito por Deus, você vem aqui nesta noite com algum propósito ou motivo. Você diz, irmão Branham, eu conto com isso, eu mesmo conto com isso. Por que você vem para a igreja nessa noite? O que fez você vir? Você pensa que o diabo lhe dirigia para vir à igreja? Não, Senhor. O diabo distanciaria daqui disto. Quem é aquele que distancia os filhos de Deus de receber as bênçãos e não vir para estar em comunhão com Deus, num lugar onde Deus preparou, que Deus preparou e lhe está dando maná escondido, lhe está dando pão de vida, lhe está dando a fé de rápido? É o diabo quem distancia, quem o separa dessa comunhão com Deus. Não, Senhor, o diabo distanciará você disto. Deus esteve chamando-te, é o Pai chamando-te, chamando a você nesta noite. Agora você tem algum lugar em Deus e Deus te chamou, e Deus te chamou e te chamou. Se chama. E se você não recebe este lugar, há tantos lugares contados aqui para cada um, e Deus predestinou lá atrás como é que seria este lugar. Agora, o que seria este lugar? Agora, se você falhar em tomar esse lugar, alguém mais o tomará no seu lugar. Vê a escritura de Apocalipse onde diz, retém a tua coroa, não vai ser que alguém a tome. Assim que agora, se você não tomou o seu lugar nesta noite, que Deus possa permitir que o tome.
Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William nesta mensagem. Lembrem-se que quando Israel saiu do Egito, muitos gentios saíram junto com eles também. Depois vieram para fazer parte do povo hebreu, vieram a ser cidadãos de Israel. E agora estamos vivendo bem próximos do cumprimento destas promessas, onde aquele que foi enviado para juntar as ovelhas perdidas de Israel neste tempo juntará aquelas que ele tiver que juntar, e aí estarão 144 mil ovelhas, 12 mil de cada tribo. Lembre-se de que, olhem no livro das 70 semanas de Daniel, na página 120, que é a 139 do livro que vocês têm, nos diz, parágrafo 150 diz: agora você se lembra quando os judeus estavam retornando novamente, esses judeus das outras nações, e a revista Look, ou Veja, fez o artigo desse. Eu li o recorte de algum jornal, de alguma revista religiosa, e quando esses aviões desceram lá para recolher esses judeus lá embaixo no Irã, eu não sei onde todos eles estavam desparramados agora. Estes são os verdadeiros judeus, eles que nunca tiveram uma oportunidade agora, irmão. Ali estão os seus 144 mil. Quando cheguemos à Revelação 11, você os verá. Ele disse, tem 12 tribos, 12 de Gad, 12 tribos de Asser, 12 tribos de Asser, de Rubem, e assim por diante. E onde estavam todos eles posicionados de pé? Sobre o Monte Sinai, judeus, novamente na pátria. Ali eles estavam. Eles eram os que não estavam neste grupo de estafadores de Wall Street, de enganadores de Wall Street. Não, esses eram genuínos judeus. Escreve Apocalipse 7, versículo 2 e 14, versículo 1. E também na página 108. Nos fala que é a página 124 ou 126. Mas neste aqui é na 108, parágrafo 101, agora diz: agora, meu irmão missionário, isso era para os judeus, um amado e precioso irmão aqui em alguma parte ou algum lugar. Aqui é o que eu quero que você capte e entenda. Vê? Deus deixou de tratar com os judeus lá, porque Deus sempre trata com Israel como uma nação. Todos nós sabemos disso. Israel é uma nação. Os gentios são um povo. E ele tinha que tomar um povo dos gentios para o seu nome. Chegaremos a isso dentro de poucos minutos. E ele escreve aí: Israel é igual uma nação. Os gentios é igual um povo. E continua dizendo, e lá estarão 144 mil ovelhas, 12 mil de cada tribo, eles evangelizarão o resto deles. E aí, pois, poderemos ir depois, porque temos uma festa muito importante no céu, a festa da ceia das bodas do Cordeiro, assim que nós estamos bem próximos do cumprimento de todas essas promessas. E um pouquinho mais embaixo diz, e é tão próximo o tempo em que ele pense e crê que o Messias estará na terra, ou seja, está falando de um rabino que nesses dias estava dizendo que estava o tempo, ou seja, que o tempo estava próximo de que o Messias estivesse na terra. Diz que provavelmente esteja bem mais próximo esse tempo que ele diz do que pensa a maior parte do cristianismo pensa, do que pensa a maior parte dos líderes do cristianismo pensa. Pelo menos nós o estamos esperando. Cada vez que começa o ano, nesse nós estamos esperando, porque depende de que entre o último escolhido. E quando entrar o último escolhido, já daí para frente a terceira etapa se cumprirá. E tudo isso estará sob ou debaixo da obra de reclamação. Olhem que coisa clara ele nos falava aí. Como quando entrasse esse último escolhido, é que daí para frente a terceira etapa estaria em cumprimento sob debaixo da obra de reclamação. Não aconteceu isso enquanto estava chamando e juntando, enquanto a porta da misericórdia estava aberta, enquanto a
dispensação da graça estava aberta. Todavia, ainda a terceira etapa não estava cumprida nessa parte da obra de reclamação. Agora, ele aí disse, já por 2018, já estava dizendo, a porta da dispensação da graça está por se fechar. E depois disso, qual era o próximo passo? Pois que começava aí já, nesse entrelaçamento dispensacional, já começava uma obra já na dispensação do reino, que é a obra de reclamação. Estamos num tempo muito importante, portanto, temos que estar despertos, acordados com nossos olhos, olhando de acordo com aquilo que foi prometido para ver o cumprimento dessas promessas à medida que elas vão sendo cumpridas. Para os judeus, o Messias será um homem que aparecerá neste tempo final, porque Messias, o que significa Messias, é ungido, ungido. De modo que eles estão esperando um homem no qual se cumpra essa promessa. Estão esperando um homem também no qual se cumpra a promessa da vinda de Elias, e eles estão esperando esse homem, fazendo o que está prometido nas Escrituras. Por isso é que eles o vão reconhecer, o vão conhecer, pelas coisas que ele estará fazendo, as que estará falando e as que estará realizando, fazendo. Por isso é que vocês veem que tem um despertamento, uma inquietude entre os judeus, tanto do Reino do Sul como os do Reino do Norte, ou seja, os hebreus do Reino do Norte. Estão inquietos. Algumas pessoas, talvez, ouvi dizer que uma pessoa judia disse que o nome judeu, pois não era bom para eles. Mas isso é talvez para... Ele pensa assim, dessa forma, 2 ou 3, mas sempre conheceram essas tribos do sul pelo nome dos judeus, que foi dado na Babilônia. Parece que foi dado na Babilônia no tempo da chegada deles na Babilônia ou em Babilônia. Então, se lhes pôs por nome, ou seja, se lhes foi dado por nome de judeus. Mas porquanto é o reino do sul, o reino de Judá, cai bem. Cai bem esse nome, vem de Judá, judeus. E o governo que há no Estado de Israel realmente é o Estado judeu, um Estado judeu. Portanto, a maioria está de acordo com o nome judeu, digamos 99% ou mais, ou 99,9%. Mas nós vamos deixar isso bem quietinho. Nós estamos contentes e agradecidos a Deus pelo que Deus nos fez membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E sempre na Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve um grande número dos descendentes das tribos perdidas e também dos descendentes do reino de Judá. A igreja começou com hebreus no dia de Pentecostes e depois passou para território gentil. Mas se vocês buscam, muitos hebreus entraram sob o ministério de São Paulo para fazer parte da igreja, e também gentios. E dentre esses gentios, muitos deles, pois tinham sangue hebreu também. Os 144.000 sobre o monte de Sião. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder ter esta pequena conversa sobre este tema, e já amanhã estaremos vendo tudo o que Deus nos deu nestes dias, e também de como a igreja tem de estar, e coisas que, se Deus nos permitir amanhã falar, e eu tenho pedido para Ele que tudo o que Ele me dá, logo em seguida eu dá-lo para vocês. E tenho dito, Senhor, dá-me o que o povo precisa brevemente, porque o nosso desejo, o nosso anelo é irmos embora daqui desta terra para ser das bodas do Cordeiro. E tudo depende dessa fé de rápido, daquilo que Deus está falando através do seu Espírito Santo, no meio da sua igreja, dando a ela assim a revelação do sétimo selo, a revelação da sétima trombeta, a qual já vimos que o sétimo selo é a vinda do Senhor para a igreja, e a sétima trombeta é Moisés e Elias para Israel. De modo que estaremos vendo até onde Deus nos permitir, o qual, e vemos como é que Deus está nos abrindo tudo, porque aí aqui está a fé de rápido. E este é o tempo para falar
face a face, cara a cara. Este é o tempo para olhar tudo aquilo que Deus tinha guardado, reservado na sua mente desde antes da fundação do mundo. Esse grande mistério do sétimo selo que veio desde o Gênesis, sendo anunciado, hoje está sendo aberto e dado a conhecer para a igreja noiva que está no ponto de ser raptada, porque Ele vem pela sua igreja. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus. Os 144 mil sobre o monte de Sião. Que Deus os abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez.